Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dom Bruno, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Opa! Dom Bruno é o fundador dos Caputinos, para quem não sabe, né? São Bruno, Dom Bruno, ou Dom Bosco. É o seguinte, gente, hoje nós vamos ter aula de Dom Vital, né? Nome estranho demais, né? Vital. Eu vou falar com vocês aqui, fazer um panorama realmente da vida dele. Ao meio da aula, eu vou fazendo algumas meditações que a gente pode trazer para a nossa vida espiritual do que estava acontecendo com o nosso querido e amado Dom Vital, né? Alguém já ouviu falar alguma coisinha de Dom Vital aqui? Ou vocês, tipo assim, é cru, eu sei nada dele. Nada. Provavelmente você nunca saberia sobre ele. Né? Todos os documentos sobre ele foram, tipo assim, queimados, alguns escondidos e tudo mais. Por quê? Né? Porque Dom Vital ele não foi um cara lá muito simpático com as pessoas que eram de má fé. Né? Para quem não sabe, ele é servo de Deus e o processo de beatificação e canonização dele já foi colocado em início. Qual que é o problema? O problema é que você canonizar um Dom Vital, você vai arrumar um problema político mundial, porque ele condenava a maçonaria. Né? Então, o princípio de vida dele foi a maçonaria. Né? Dom Vital, então, ele nasceu, né, lá no Nordeste, ele era nordestino, né? Ele foi o filho mais velho de 6, né, de uma família extremamente católica. Nasceu ali no meio do século XIX, tá? Ele pegou ali bem na década de 40, mais ou menos, que ele nasceu, tá? 41, se eu não me engano, que ele nasceu. Isso, 41. Ele era o filho mais velho, o nome dele era Antônio. Depois a gente vai ver sobre o porquê Vital, né? Porque quando ele se torna franciscano, quando você se torna franciscano, você tem que mudar o seu nome. Né? Então aí você opta por outro nome e ele optou por Vital. Né? Por vários motivos, aí a gente vai chegar lá ainda. Então ele sempre foi uma criança, vamos colocar assim, ele era uma criança colérica. Vocês conhecem os temperamentos, sim ou não? Não? Ele era um colérico. Então assim, um colérico pequeno, ele não é simpático. E nem um pouco amigável. Tá? Eu falo por mim porque eu era esse. Né? Eu nunca tive muitos amigos quando eu fui pequeno, porque eu espantava eles, na verdade. Né? O colérico ele é muito chato, ele é dono da razão, então ele quer, né, enfim, mostrar que ele é o melhor. Muitas vezes é porque ele é mesmo. Não, mas é verdade mesmo, porque o colérico ele é muito bom. Ele é muito bom para ser santo, mas também é muito ruim, muito bom para ir para o inferno também. Ele consegue, o colérico trabalha com os seus extremos da vida, né? Então, quando a gente vai pegar nosso querido e amado Dom Vital, ele era um colérico assim. Nem no livro que eu li sobre ele fala que ele era colérico em si, mas pelas atitudes de criança dele, isso era coisa extremamente nítida, tá? Por exemplo, a própria mãe dele chamava ele de: você é um menino de espanto. Você espanta as pessoas. Um melancólico não espanta ninguém. O sanguíneo gosta de fazer amizades, então ele não espanta ninguém. E o fleumático, ele não espanta e também não chama ninguém, ele só existe. Ele está lá parado, né? Está existindo lá, fazendo fotossíntese no máximo. Né? Então, assim, o colérico é o que espanta, porque ele é uma pessoa que, para os outros temperamentos, ele é uma pessoa que, meu Deus, sai de perto de mim.
E você vai perceber por quê. Qual que é a diferença dele? Porque além dele ser um colérico, ele era um menino que estudava muito. Então ele sabia muito. Então ele não era só o temperamento dele, era o fato de ele saber que estava errado isso. E ele ficava corrigindo as pessoas. No meio da rua. Dando de dedo nas pessoas. Tipo assim, o pai dele tinha que ser atrás dele. O irmão dele, ele tem um irmão chamado, eu não sei por que o pai deu o nome desse, né? O irmão dele mais novo, o segundo filho, né, se chama Belarmino. Né? Eu sei que existe o som Roberto Belarmino, né? Mas é Roberto o nome dele, não é Belarmino, né? Mas o nome do irmão dele era Belarmino. E o Belarmino saía, às vezes, falou assim, para, Antônio, tipo assim, tá chatão, né? Então ele foi um menino que a mãe teve muito trabalho de educar. Isso aí é uma coisa nítida, né? Que a própria mãe relata isto, tá? Enfim. Então, ele sempre foi um menino muito dedicado, muito estudioso, era um aluno extremamente excelente. Ele era excelente. Assim, todo mundo falava bem dele. Assim, cara, ele é impecável, ele é um aluno impecável. Alguns casos relatados de que ele corrigiu os próprios professores. Uma criança de 10 anos corrigiu o próprio professor, ou o professor é muito tapado, ou o aluno é muito inteligente, ou os dois. Né? A gente tem hoje uma leva de tapados muito grande, né? Infelizmente. Né? Enfim, então ele vai começar a estudar ali em Recife, ele vai estudar em Recife, tá? Mesmo que a família não seja de lá, ele vai estudar lá, porque lá era a sede, né? Recife era uma capital no Brasil, sim, econômica, estrutural, cultural. Recife foi uma das primeiras cidades construídas no Brasil, então é óbvio que Recife é uma referência. Sendo que nós temos que ter que, só para vocês compreenderem, que Olinda e Recife, elas são tretadas, de uma forma absurda. Por quê? Porque quem que foi a primeira capital do Nordeste brasileiro? Olinda. E quem que é a capital do Pernambuco? Recife. Então existe uma rixa ali entre as duas cidades, até porque aconteceu uma guerra para isso. Né? Aconteceu uma guerra, a Guerra dos Mascates, né? Que é a guerra que tira a capital Olinda e transfere para Recife. Isso aconteceu 150 anos antes do nascimento dele. Nossa, pessoal, mas é muito tempo. Vai lá na Europa, você vai ver. Tem rixa lá de séculos. Então, Inglaterra e França. Tipo assim, mano. Eu acho que Deus fosse dar uma tretinha na Europa, tá muito tranquilo. Oba! Então, mas mesmo assim, vai para Recife. E é interessante que ele vai estudar, mas ele já vai usar com uma moral muito bem construída. Por exemplo, ainda existia escravidão no Brasil. Né? Porém, o mundo industrial já havia sido propagado. Nós estamos aqui no meio do século XIX e para o final do século XIX. Né? Então, a Igreja Católica já havia se postado contra a escravidão. A sua própria mãe começou a educá-lo contra a escravidão, não contra a mão de obra. Porque na verdade era muito raro você conseguir sobreviver sem ter um outro escravo ali. Mas a mãe dele ensinou, tem até alguns relatos que ele mesmo escreve, ensinando a ele aqui, ó, que escravo não é um ser desprezível, mas um semelhante que devemos amar e respeitar. Então a pessoa escrava é diferente da escravidão, da mão de obra. Tá? Então a mão de obra era permitida, mas você tem que tratá-lo como uma pessoa normal. Né? Até um ponto que ele, acho que com 10 anos, ele chegou a salvar a vida de uma escrava que estava sendo torturada pelo seu senhor. Ele entrou no meio lá, começou a gritar, pedindo ajuda, assim, o povo ajudar e não sei o quê. Aí ele viu o povo não ia, ele foi.
E falou, quem que você pensa que é para fazer isso com ela? Começou a discutir com o senhor de terra, entendeu? Uma coisa que ninguém fazia naquela época. Então, Dom Vital ele sempre arrumou muito problema para sua mãe, né? Ele era um menino muito sapeca, vamos dizer assim, né? E aí, beleza, ele vai estudar ali desde os seus 9 anos, ele já estuda, né, em escola. Tá? E, gente, era muito comum eles irem muito tarde para a escola, ok? Eles não iam cedo para a escola, assim, com 9 anos, igual hoje, né? Nasceu, vai para a escola, para a creche já. Não, nem com 4 anos, eles iam lá para 8, 9 anos. Porque naquela época eles tinham uma consciência de que a escola era uma coisa técnica mesmo. Então, você não ia para a escola para aprender o que é certo e o que é errado. Quem faz isso são os pais e a igreja. Né? Então, quem que fazia isso era. E aí a escola seria o quê? É uma questão de técnica. Meramente técnica. Né? Técnica no sentido de conteudista. Né? Então, por isso que até surgiu depois aquela pegada os professores batendo nos alunos, com régua e tal. Né? Por que acontecia aquilo? Né? Não justificando o fato do abuso de autoridade que existia de alguns professores, mas era o caso de que foi na época que a escola começou a levar alunos muito cedo. Os pais começaram a levar os alunos muito cedo para a escola. Então eles vão para a escola sem nenhuma moral construída e sem saber o que é certo e o que é errado. Então eles são crianças. Que são, tipo assim, temperamentais e que agem conforme a sua natureza humana. Não fazem... Sim, existem os que são maldosos, né? Mas são raros. Normalmente é por naturalidade. Né? Então os professores estavam aprendendo a lidar com essa situação. Por isso aquela violência toda. Por quê? Aquela violência era feita por quem, normalmente? Pelos pais. Ai, mas batia tanto assim no filho? Uhum. Se até a minha época minha mãe arrebentava meu pai me arrebentava, e eu não morri, olha só. Não virei um psicopata. Como dizem que... Hã? Claro que não. Estou extremamente educado. Pelo menos eu sei meus limites. Porque toda vez que eu abria a boca demais, eu dava um tapa na minha boca. Ou ficava de castigo de algo. Depende do que eu falei. Às vezes, dependendo do que eu falava, eu levava na frente dos outros ainda. Para gerar humilhação. A minha mãe às vezes me batia na perna para eu ir de short para a escola, para todo mundo ver que eu apanhei. Tortura emocional, olha. Mas vê se eu fiz de novo. Não fiz. E não estou traumatizado. Tá tudo bem. Você vai fazer isso com seu filho? Na verdade, eu vou rezar para o meu filho não ser como eu era. A primeira parte, né? Mas com meu filho eu me vejo depois. Mas se merecer umas pancadinhas, quem sabe? Mas entende que a educação violenta, ela era algo que era muito comum em casa. Violenta no sentido de o que moralmente for ruim, era bem corrigido. O pai não batia na criança daquele jeito se ele quebrasse um copo. Quebrar um copo é algo supérfluo, né? Mas mentir, falar mal dos outros, dar de dedo, aí já é um negócio mais grave. Para um cristão isso é nítido. Para quem não é cristão, acha que quebrar o copo é mais grave do que mentir. Ah, mentir é legal. Legal. Uhum. Até que você é traído um dia, depois fala, a traição é uma mentira. E aí? Mentir é legal? Você ensinou seu filho a trair. Trair a verdade. E aí? Então, assim, a gente não vê as consequências das ações. Então, a família de Dom Vital era uma família que se preocupou brutalmente com a sua moral, até porque o seu filho não tem um temperamento muito legal. É um temperamento que, se não for muito bem controlado, ele se torna um psicopata, sim. Ele se torna um cara louco, sim, um autoritário, sim, se não tiver um limite com um cara desse. Então,
ele acabou entrando ali, né, para os estudos, e aí ele vai, com os seus 9 anos, ele toma a sua primeira comunhão, aos 9 anos. Tá? Porque a catequese naquela época, ela era dada pelos pais, tá? A catequese não era a igreja que se preocupava, eram os pais que davam. E havia ali uma certa prova, né? Tipo, para saber se a criança sabe o que é essencial para poder comungar. E o que a criança precisa saber para poder comungar? Quem é Deus? O que é a Eucaristia? E a importância da confissão. Não precisa saber o credo ainda. Uma criança de 8 anos saber o credo inteiro, o porquê ele é aquilo, nem a gente sabe. Vocês tiveram aula do credo aqui, não teve? É bem complexo o bagulho. A gente teria que ter tido aquilo na catequese. Né? Aquilo era algo, nem na catequese, na crisma pelo menos ali, né? Depois da primeira comunhão você teria que ter uma aula daquela de credo. Né? Mas o que é importante para a primeira comunhão, que é você saber quem é Deus, a importância de se confessar e a importância do sacramento da comunhão. Acabou. Ou seja, a criança tem que ter consciência do que é aquilo que ela está fazendo. A partir dos 7 anos, você já tem consciência. Então, às vezes me perguntam, a partir de que ano a criança pode comungar? A partir de ela ter consciência. Normalmente, a idade da consciência é 7 anos. Então, a partir dos 7 anos, a criança já está apta a comungar, se ela for bem educada. Isso quer dizer que a catequese pode até começar antes. Hoje a catequese começa quando? Né? A criança já está quase tirando carteira de motorista e está fazendo crisma ainda, bicho. É triste isso, velho. E antigamente primeira comunhão e crisma era tudo junto. Tipo assim, você viu os dois sacramentos numa pancada só. Tá? Mas enfim, né? Ok. Mas só que ele vai ter lá, a sua rotina acabou se tornando muita coisa muito prática ali, é na missa, todos os domingos, tá? E confessar-se também em constância, normalmente ele ia mais cedo e confessava antes da missa, toda semana, isso com 10 anos, 11 anos, tá? E obviamente comunhão, ele sempre disse isso, né? Que esse é o mínimo para um cristão. Confessar-se com frequência, né? Ir à missa pelo menos todos os domingos, que é sacramento, né? Mandamento da igreja, e a comunhão. Não adianta só ir na missa. Para ele não, ele fala que se você pode ir na missa todos os domingos, mas está em pecado mortal. E aí você não vai comungar, aí você não vai comungar, você não vai comungar. E beleza, você vai ficar até quando sem comungar? Né? Então essa é uma preocupação que ele tinha, então por isso a confissão constante. Porém, lá na região onde ele morava, a região da Penha, ele conheceu uma ordem chamada Capuchinho, os Capuchinhos. Quem são os Capuchinhos? Fundados por São Bruno, que é uma vertente de quem? De São Francisco, inspirados em São Francisco. Né? Que algumas outras ordens também são inspiradas em São Francisco, Capuchinho é um. E o sonho dele era ser capuchinho. Então é aí que se começa a vocação dele, né? Desde pequeno. Ele teve ali uma raiz muito grande a isso. Mas os capuchinhos estavam passando por uma crise muito grande na região. Por quê? Alguns aninhos antes, aconteceu um período, né? Aconteceu ali o domínio da Holanda em Pernambuco, que é a insurreição pernambucana, né? Que vocês aprendem na escola com este nome, né? Que aconteceu a Batalha dos Guararapes, né? A Batalha dos Guararapes, a Batalha Milagrosa dos Guararapes, né? Uma batalha bem milagrosa mesmo, que os portugueses conseguiram expulsar os holandeses daqui. Os
portugueses nada, né? Porque era um bando de cagão, mas a população brasileira conseguiu expulsar ele, né? E então, porém, Conde de Nassau, que foi o cara que trouxe essa Holanda dominando aqui, ele fez criar uma raiz protestante gigantesca. E o que o Conde de Nassau trouxe para Pernambuco, além dos protestantes? O que na verdade era concomitante, era tudo junto. Maçonaria. A maçonaria já existe no Brasil há um tempo. Mas quem trouxe as primeiras ideias maçônicas para o Brasil foi Nassau. Ou Nassau, aí não sei, depende do que você fala. É que Nassau é com 2 S, né? Então tá. Então ali você já tem uma vertente ali, né? E aí você vai ter os capuchinhos que chegaram ao Brasil. Olha só como que Deus é. Os capuchinhos chegaram ao Brasil como prisioneiros de Nassau. E eles fundaram uma ordem aqui. Então, assim, até na desgraça, Deus consegue tirar uma graça, né? E foi a ordem que o nosso querido e amado Dom Vital se apaixonou fielmente. Várias igrejas foram construídas por eles ali, depois que os protestantes saíram, porque eles continuaram aqui e tudo mais, né? Enfim... tem até um historiador muito famoso que ele vai dizer o seguinte: se os jesuítas que batizaram o Brasil foram os capuchinhos que crismaram eles. De tão importância que os capuchinhos foi para a formação brasileira. Tá? Ambos inspirados em quem? São Francisco de Assis. Tá? Ambos inspirados em São Francisco. Os jesuítas com Santo Inácio, né? E os capuchinhos com São João. Tá? Ok, então é isso. A princípio é assim. Aí ele decide entrar para os capuchinhos. Tá? Quando ele foi numa missa e ele ouviu um anjo convidando ele a celebrar a Eucaristia. Então ele teve alguns relatos que a gente pode interpretar como relatos de revelações mesmo, revelações divinas, né, que aconteceram com ele. Uma delas foi esse chamado ao sacerdócio, né, que então ele decidiu e ele queria ser franciscano de todo jeito. Ao ponto que ele sempre falava assim, serei filho de Francisco, custe o que custar. Ninguém vai impedir, porque ele foi recusado várias vezes da ordem. E ele não queria seguir. Ele não queria ir para o diocese. Ele não queria ser diocesano. Ele queria ser capuchinho. Se Deus falou para ser capuchinho, eu vou ser capuchinho. Ou seja, ele era colérico, mano. Porque se fosse um sanguíneo, já tinha desistido, entendeu? Já melancólico nem tentado teria. Né? Fleumático muito menos. Né? O fleumático é o mais engraçado. Alguém aqui é fleumático? Você é engraçado. Olha lá, viu? Não. Ela não reage. Eu? Não, ela. Ah, tá. Se eu falar mal dela, ela vai olhar pra mim assim, tô nem aí. Não é? É sensacional lidar com o fleumático. Eu estava fazendo um cálculo, né? Todos os meus padrinhos de casamento, todos os homens são fleumáticos. Meu Deus. Patrão colérico, né? Tem que ser fleumático, não tem como. Não, eu falei assim, nossa, deve ser muito chato, né? É porque o fleumático ele não tem muita peneira para os seus amigos, porque ele só sobrevive com as pessoas, né? O sanguíneo que é muito seletivo, ele é seletivo. O colérico também não é muito seletivo, não. Quem me suportar tá bom, é isso. Mas enfim, então o Dom Vital não foi uma pessoa que cresceu com muitos amigos, né? Mas aí com a sua adolescência ele adentra ao seminário de Olinda, que é a sua cidade natal, tá? Enfim, ele até escreveu aqui um elogio ao seminário, né? Ele falou: o seminário de Olinda é talvez o melhor que temos no Brasil, não só no que respeita à educação, mas principalmente a educação científica, que pode formar bom cidadão e um eclesiástico
instruído. Porque o seminário de Olinda é um dos seminários que auxiliaram na construção de muitas inovações técnicas no Brasil. Então eles não estavam só filosofia ou as artes liberais, né, medievais, não, eles estudavam coisas técnicas também, eles estudavam bastante coisas técnicas. Então dali saíram muitos construtores, muitos inventores no Brasil. Então é um seminário que foi para onde ele foi. E assim, a gente percebe a importância de Dom Vital, porque não é qualquer um que entra lá. Então ele foi para lá, demorou para ser aceito, mas um dia ele foi, mas adentrou ali. Enfim, ele vai lá, ele é ordenado padre, né, em 1860. Cara, ele é ordenado padre a partir de 20 anos. Já é ordenado. Porque naquela época existia um costume que hoje não existe mais. Infelizmente. É uma coisa chamada seminário menor. Você sabe a diferença de seminário menor e maior? O menor é quando você vai desde adolescente, 12, 13 anos, você já tem a vocação, os caras já te mandam para lá. O seminário maior já é os maior de 18 anos, vamos dizer assim, né? Os mais adultos. Então, era muito comum o seminário menor. Hoje não existe mesmo. No Brasil, eu acho que tem até regras de proibição de seminários menores. Né? Por quê? Os que têm é perseguido. Olha os arautos do Evangelho. São extremamente perseguidos. Eles têm seminário menor. Eu dou aula no seminário menor deles. Então eu sei como é. E eles têm formação científica. Então ele foi estudar dentro do seminário com essa intuição. Então o aluno que já vai progredindo, eles já vão tocando, torando o pau em teologia e filosofia no moleque para ordenar ele o quanto antes. Então por isso que essas ordens que possuem seminário menor possuem muitos padres novos, muitos jovens. Dom Vital, se eu não me engano, ele foi o bispo foi o mais novo ordenado no Brasil, na história do Brasil. Ele foi ordenado muito cedo, gente. Tipo assim, muito cedo. Como bispo. Se eu não me engano, ele foi ordenado com 28 anos como bispo. 28 anos é a minha idade, pô! Você tá de brincadeira? O cara era bispo. De Olinda. Assim, que é isso, cara? Enfim, né? Mandaram aqui, né, que existe um seminário menor no Rio Grande do Sul. Sim, existe um no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é uma terra muito boa, né, para isso. Não lhe nasceu muita desgraça, mas não lhe nasceu muita coisa boa também. Então até hoje existe um seminário menor lá. Tá? Mas enfim, dos seus estudos, com 18 anos ele já foi estudar na França, numa sede da ordem que fica lá em La Fontaine. E lá ele criou muitos amigos mesmos, pessoas muito íntimas. Então ele estudou muito tempo assim que eu digo, né? Profundamente ele estudou bastante na Europa, tá? Principalmente na França, em La Fontaine, tá? Enfim. Ok, mas aí ele volta para Pernambuco, o cara foi estudar na França e ele volta aclamado. Ele foi aclamado. Olha só como um bispo fala dele. Ele tinha espírito calmo, eminentemente lógico, firme em seus princípios, rigoroso nas consequências dos fiéis, sincero, indagador da verdade, bom trabalhador e um homem muito bom para ser um bom mestre. Então ele foi educado a ser mestre. Um colérico nasceu para ser mestre. Ele tem dom para isso. Natureza da liderança.
Mas um glucocolérico mal trabalhado, ele se torna um ditador. Um colérico bem trabalhado, ele se torna um São Paulo apóstolo, um São Francisco de Sales, um São Dom Bosco. Dom Bosco, o pai da caridade, era colérico. E cuidava de quê? De criança, ou seja, eu tenho esperança, cara. Eu tenho esperança. Né? Eu fico olhando assim, às vezes eu fico com vontade de matar meus alunos, né? E aí eu fico assim, falando, cara, como que Dom Bosco reagia? Será que ele tinha vontade de matar também? Né? Gente do céu! Mas é que assim, você pensa que a educação também das crianças na época era bem melhor, né? Então, criança não tinha celular, né? Não tinha TikTok. Imagina uma criança lançando TikTok na frente de Dom Bosco. Eu acho que ele dava Não, Dom Bosco era contra a violência. Não sei o que ele poderia fazer. Talvez ele seria a favor, né? Mas, gente, pelo amor de Deus, quando você está dando aula assim, eu estou dando aula aqui para vocês, aí do lado o aluno começa assim, ó. Ou vontade de explodir, gente, falando assim, cara, para. Né? Mas enfim, né, vamos continuando aqui. Então, o que nós vamos ter? Uma situação aqui paralela a tudo isso. Dom Vital, quando for o intervalo, você me avisa, tá? Falta quantos minutos para o intervalo? Depende. Quando você quiser fazer o intervalo. Normalmente é o quê? Uns 45 minutos? 45, normalmente assim, né? Sei lá. Geralmente é assim, né? Normalmente que horas? Que horas? Mais pra mim. Você me avisa aí. Quantos minutos faltam para as 45? 15 minutos. Então tá. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou parar quando ele virar bispo. Aí depois eu continuo dele como bispo. Tá? Acho que é melhor, porque daí depois eu falo... Porque o bispado ele foi pouco, porque ele já foi condenado rápido. Né? Então, vamos lá. Paralelamente a tudo isso, Dom Vital ele tinha doenças gravíssimas. Que eu não consegui deduzir o que era. Porque assim, como na época a medicina usava outros termos, né, é muito difícil você saber qual doença o nome de hoje. Mas eu deduzi que talvez seja alguma faringite. Algo do tipo. Mas ele tinha problemas muito graves quando ficava frio. Assim, ficava muito frio, aí para ele isso era uma martírio, assim, o frio. Doía tudo, ele falava. Aqui assim, né? Então provavelmente era uma faringite, laringite, sei lá, aqueles bagaços toda lá. Talvez a senhora não poderia ajudar a gente com isso, né? Mas agora imagina, o cara vai me estudar na França, meu amigo. Meu Deus, sai de um país tropical, de Pernambuco, que é quente pra caramba, pra ir pra uma França. A sua doença agravou demais, ao ponto do povo da ordem capuchinha duvidar da sua ordenação. Eles não queriam ordenar ele. Por causa da doença. Porque era uma doença que quando batia nele, tipo assim, ele não podia fazer nada durante meses. Teve épocas aqui que ele ficou em tratamento meses, parado em tratamento. Naquela época não tinha injeção, né? Não tinha, era tudo natureba, né? A maioria das coisas era tudo natureba e querendo ou não, as coisas mais naturezas assim, mais naturais, elas demoram um pouco mais para surtirem efeito, não é uma coisa de repente. Então ele sofria muito, muito mesmo com essa doença, tá? Mas mesmo assim, Dom Vital consegue entrar na ordem. De fato, assim, se tornar freio e tal, capuchinho e tal. Porque até então, por mais que eu falei que ele foi para o seminário de Olinda, ele não era capuchinho ainda. Ele estava tentando entrar ainda. Entendeu? Ele vai conseguir mesmo só depois, quando ele vai para a França e ele força uma entrada. Ele chega lá, não, eu quero ser capuchinho.
Você é louco? A gente não tinha avião naquela época, ele foi de navio. Tá entendendo? Olha só a vontade do cara, entendeu? Eu vou ser capuchinho, ponto final, não tem opção. Né? E aí ele consegue, tal, recebe o hábito de noviciado, né? Quando ele recebe, ele escreve uma carta, assim, meu caro amigo, um amigo dele, né, do Brasil, ele escreve uma carta. A minha linguagem é insuficiente para lhe manifestar a minha alegria e o meu júbilo. Não tenho tempo para dizer alguma coisa das venturas de que minha alma goza nesse momento. Tipo assim, é o dia do casamento do cara, né? Só lhe digo que não me lembro mais do mundo. Onde estou, minha alma até muito tempo deseja viver. Eu estou no paraíso. Filho, esse cara, a gente vai ver no resto da vida dele a emoção de ver a história dele. Porque essa frase, isso aqui do noviciado dele, diz tudo. Por quê? Só lhe digo que não me lembro mais do mundo. Onde estou, minha alma há tanto tempo deseja viver. Meu amigo, ele estava nem aí para as coisas do mundo. Por isso que quando Santa Catarina de Sena vai dizer que jovens, se fordes realmente o que devereis ser, tu incendiarias o mundo. Quando Santa Catarina escreve isso para os jovens, se você for estudar de fato por que ela diz tudo isso, por quê? Porque se você for parar para pensar, todo adolescente tem cólera, vontade de mudar o mundo. Todo adolescente tem cólera, é um colérico, entre aspas, assim. Ele tem uma característica de querer mudar as coisas, né? Enfim. Uma pessoa dessa, bem trabalhada, ela muda o mundo. Ela muda o mundo, se ela quiser. E a gente vai ver, porque Dom Vital, a fama dele, chegou em todos os lugares do mundo. Dom Vital é reconhecido mundialmente. Por incrível que pareça, o lugar que menos se tem devoção de Dom Vital é no Brasil. É triste, cara, falar um negócio desse. Porque a luta de Dom Vital foi algo desenfreado. Foi um cara de convicção e de uma santidade enorme. Ao ponto de a princesa Isabel se prostrar diante dele. Entende? É um negócio assim, absurdo que você vê. Por que ele escreveu o nome Vital? Porque Vital era o nome do primeiro franciscano que foi mártir. Frei Vital, o primeiro mártir franciscano, que foi para o Marrocos evangelizar. Um dos dois que foram, né, depois que Francisco mandou a galera, foram dois para Marrocos, o evangelho islâmico. E o nome de um deles era Vital. Então, ou seja, o que nós podemos trazer para a nossa vida isto? Né? Ele estava preparado para o martírio. Porque você escolher o nome de um mártir para o seu nome de vocação, meu amigo, quer dizer que você já tinha ciência de que um dia você poderia ser mártir. E se você tem essa consciência, significa que o martírio já não é algo estranho para você. Vários santos tiveram alma de mártir. O que é ter alma de mártir? Não se importar de morrer. Você tem São João Paulo II. Ele não foi mártir, mas ele tinha alma. Ele não tinha medo de morrer.
cara levou um tiro e foi lá na prisão e perdoou o cara que deu um tiro nele. E confessou o cara. Você tá de brincadeira. Falava mal do comunismo como ninguém. Bateu de frente com o comunismo de forma desenfreada. Os comunistas é proibido rezar missa aqui. Ele ia lá e metia uma cruz e rezava a missa lá. Ele não estava nem aí. E Dom Vital, ele foi desta maneira, mas contra os maçons. Então, Dom Vital, ele teve os seus votos perpétuos e a sua profissão de perpétua demorada, porque quando ele ia ser, a laringite atacou de novo. Aí teve que fazer o tratamento, atrasou tudo de novo, entraram em discussão se deveriam ordená-lo. Mas quero ver no ordenado o Vital. Ele se ordenaria sozinho, do jeito que ele estava, filho. Ele ia até o Papa pedir isso. Ele fez isso, na verdade. Mas depois ele fez isso mesmo. Ele vai até lá o Papa, ele chega lá e fala, eu quero falar com o Papa. Tipo assim, mano, você chega lá, vamos lá falar com o Papa. Como se fosse tipo, beleza. Então era um negócio absurdo. Então ele foi ordenado em 64, como padre de fato. Em 60 ele foi ordenado como noviço, ou seja, ele entrou para a ordem em 60. Em 64 ele vira sacerdote mesmo. Por que eu falo ordenado noviciado? Porque é uma ordem, ele iniciou a ordem. Você ser considerado noviço, você já adentrou a ordem. Tá? Em 64 ele se torna padre. Tá? Enfim, e aí onde ele começa a aprofundar os seus estudos, faz uma amizade muito grande com um frei chamado Apolinário, que era o seu fiel escudeiro de estudos. Né? Isso era muito comum na época, se você for estudar a história dos santos, todos os santos tinham um fiel escudeiro de estudo, é impressionante. Até São Tomás, professor, até São Tomás. São Tomás tinha São Boaventura. Então, você vai ter vários santos que são parceiros do outro. Ai, São João Paulo II tinha? Vocês acham que tinha? Um que ele considerava o homem mais sábio da história, colocando São Tomás no meio. São o futuro santo, se Deus quiser, né? Bento XVI, cardeal Joseph Ratzinger. Para São João Paulo II, para São João Paulo, Bento XVI dá páreo com São Tomás. Tá louco, tiozão? Não é brincadeira. Ele falou que Bento XVI só não bate de frente com São Tomás porque São Tomás ele foi filósofo e teólogo. E Bento XVI ele foi só teólogo, ele não foi filósofo em si, né? Então, em teologia, né, ele acredita que Bento XVI foi muito mais profundo que São Tomás, né? Tem santos que dizem que São Roberto Bellarmino era mais teólogo também que São Tomás, né? Porque o negócio de São Tomás foi filosofia, né? Exatamente, filosofia. Aqui comentário também, ninguém vira santo sozinho. Não vira mesmo. Ninguém vira santo sozinho. E é impressionante a importância que eles davam aqui à ordem. Como assim? Muitas vezes Dom Vital aqui, até vou ler aqui. O bom mestre, neste dia, deu-me conselhos. Traçou-me uma norma para proceder tão segura, tão apropriada ao meu estado, que eu sempre me felicitei por tê-lo seguido. Gente, o que eu quero dizer com isso? Eles não discordavam dos seus diretores.
Ele poderia não gostar do que o diretor falou, mas ele seguia fielmente, porque ele confiava na oração dele. É que hoje nós vivemos uma sociedade numa época revolucionária, né? Tudo é revolução. Eu concordei. Não concordei, não vou fazer. Isso dentro da igreja. De pessoas que se dizem tradicionais, têm mentalidade revolucionária. De não obediência. Ué, se for para obedecer só a hora que eu quero, isso não é uma obediência. A verdadeira obediência é quando você tem que obedecer quando você não quer obedecer. Isso é a verdadeira obediência. Quando o cara fala que você não quer ouvir, você tem que fazer. E aí depois você vai tomar vergonha na cara de pedir desculpa para ele, porque o que ele fez vai dar certo, o que você ia fazer ia dar errado. A gente é muito orgulhoso. E aqui você já percebe que apesar de ser colérico, ele era humilde. Ele ficava feliz com as recomendações do seu diretor. E ficar feliz com uma recomendação. Eu nunca recebi uma recomendação legal do meu diretor. Sempre foi paulada. Eu tenho que entender que eu escolhi ele como meu diretor, não porque ele vai passar a mão na minha cabeça, mas porque ele vai me ajudar a ser santo. E ele vai me bater. Eu tenho que aceitar. Ué, então por que você tem um diretor se você não quer aceitar as ordens dele? Né? Então isso é muito claro. Tá? Enfim, aí vai vários relatos das suas doenças, vai se agravando muito, né? E mesmo assim, ele é convidado, né, Ele sempre foi um bom padre, entendeu? Ele é um resolvedor de problemas da diocese dele. Por isso que ele foi colocado como bispo, porque ele tinha dom para isso, né? Ele era um menino muito forte, ele era um cara muito confiante, ele não transmitia todas essas coisas, assim, ele transmitia uma paz. Ao ponto, isso tudo ele está na França ainda, tá? Começa lá. Ao voltar, ele é mandado para o Brasil para ser o quê? Professor, não padre. Mesmo sendo padre, ele veio para lecionar. Mas também porque ele queria voltar para o Brasil, ele não queria ficar na França. No leito de morte, na carta que ele deixa, no leito de morte dele, ele não morre no Brasil, né? E essa é a maior dor dele, de não ter morrido na sua terra. Né? A importância da pátria, né? A gente não tem mais amor à pátria. A gente é muito, muito mimizinho, cara. Se der algum problema, eu vou embora do Brasil. Cara, você não tem mentalidade de mártir. Entendeu? Mártir não tá nem aí, filho. Se o pau vem, pode vir. Eu tô aqui, eu sou daqui, eu vou viver por aqui. Os santos, todos os santos eram nacionalistas, patrióticos, professor. Todos. Mas Santa Joana d'Arc, ela lutou na guerra, velho. Tá de brincadeira? Para defender a França. Mas era porque Deus mandou. Claro que foi porque Deus mandou. Mas se ela não tivesse o patriotismo, ela não ia com tanto amor. Não foi o amor a Deus a ela era muito maior do que o amor à pátria. Mas isso não quer dizer que ela não tinha amor à pátria. Quantos santos brasileiros, olha Dom Vidal, cara. Ele colocou o imperador na chinela. Você está entendendo? Que aí é onde a gente vai entrar. Que ele vai para São Paulo, ele se torna professor, né? Enfim, ele começou como professor, depois ele se torna padre, professor de escritura, Sagrada Escritura, enfim. E ele começa a crescer no Brasil, assim. Então ele se torna bispo em Olinda em 71. 71, ele nasceu em 41. 41, 44.
Vai ser 20 e poucos anos, velho. O cara vai ser bispo. Sai de brincadeira. Então isso aqui é uma coisa extremamente absurda, quer ver? Ele vai morrer em si em 4 de junho de 78. Com 33 anos ele morre. Então com 26 anos ele foi bispo. Tá? Então aqui daí ele começa sendo bispo em Olinda, ele vai para lá, né? E ali ele se torna bispo, mesmo sendo um frei capuchinho. Tá? Porque quando um frei se torna assim, por exemplo, Maringá é um frei franciscano. Mas para ele se tornar bispo, ele precisa também da autorização da própria ordem dele. Porque daí não é só a diocese que manda, aí tem que a diocese escolher, mandar para a ordem aceitar, liberar ele, porque daí ele não vai ser mais capuchinho em si. Tipo, vai ser como ordenado mesmo, né? Mas a doação dele agora é maior. Não é à toa que no seu leito de morte ele queria voltar a ser capuchinho. Um monge comum, né? Um frei comum. Mas o Papa não aceitou. Aí nós vamos fazer um intervalito, tá, gente? Para quem está aqui, ó, vou fazer um intervalo, daqui a pouco eu começo de novo, para a gente terminar essa aula. Que a gente vai falar do bispado dele e da perseguição que ele possuiu e o porquê ele perseguiu a maçonaria. Beleza? Então é isso, gente. Vamos para um intervalo, senão vamos rezar uma Ave Maria, para a gente ir comer. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Isso aí, gente. Volta aqui, viu, João?